Quero relacionar agora o tabernáculo tipificando a Cristo. Para isso nós vamos ler dois trechos da Palavra de Deus que se encontram em Êxodo capítulo 25, versos de 1 a 9, e capítulo 30, versos 12 a 16. Capítulo 25, de 1 a 9, nos diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, e pano azul e púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelho, peles de texugo e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Capítulo 30, versos de 12 a 16, nos diz a seguinte relação ao tabernáculo. Quando tomareis a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares, isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. E este ciclo é de 20 geras, entre parênteses, e a metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Então, esses dois trechos da Palavra de Deus, vai fazer menção de coisas relacionadas aqui ao tabernáculo e, na verdade, tipificando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que o tabernáculo, como já temos estudado em várias ocasiões, era uma figura das coisas que estão no céu e de coisas futuras, e também do Senhor Jesus Cristo e seu ministério. Então, fala-nos de coisas futuras do nosso Salvador e do seu ministério enquanto esteve aqui na terra. Encontramos aqui várias palavras usadas para comunicar este fato tão importante. Em Hebreus capítulo 8, verso 5, descobrimos ali que o escritor diz que o tabernáculo, na verdade, era uma figura, ou seja, um modelo, uma amostra ou um exemplo. E no mesmo versículo também, essa palavra ela é usada como sombra. E muitas vezes essa palavra antecede a realidade e é também a prova ou o precursor da realidade. Em Hebreus 9, versículo 9,
nós encontramos o termo parábola ou símbolo. Embora encontremos outra vez a expressão figura em Hebreus 9:24, a palavra ali empregada é diferente e significa antítipo ou cópia. E quando nos reunimos, temos todas essas riquezas relacionadas à pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, e ficamos a pensar. E essas palavras, começamos a entender os propósitos do nosso Deus na construção do tabernáculo, pois esta construção prefigurava coisas ainda futuras. Então era do conhecimento do nosso Deus que, ao construir o tabernáculo e colocar todos esses detalhes, esses materiais, prefigurava coisas ainda futuras que iriam acontecer a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o Filho amado do nosso Criador. De coisas celestiais, e também tipificava a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, e tudo no tabernáculo, praticamente tudo, fala de Cristo. Podemos observar isto nos versículos que lemos, relacionando os metais, como o ouro, que fala da divindade do Senhor Jesus Cristo e da sua preciosidade para Deus e para nós. Observamos o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, versos 6 e 7, dizendo ali que, falando da pedra da esquina relacionada ao Senhor Jesus Cristo, que muitos a rejeitaram, mas para aqueles que creem, ela é eleita e preciosa. Então, o Senhor Jesus Cristo como ouro, falando da preciosa divindade do nosso Salvador. A prata era o preço exigido por Deus para que o povo tivesse uma recordação perpétua de que era um povo redimido. Êxodo capítulo 30, versos 12 a 16, nós já lemos, e temos Pedro novamente relacionando em sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 a 19, falando ali da semente corruptível, né? Não fomos comprados nem com ouro nem prata, mas como um cordeiro imaculado, que veio a este mundo e derramou o seu sangue precioso ali, o cordeiro incontaminado, e deu a sua vida ali por todos nós naquela cruz do Calvário. E temos o terceiro e último material, ou metal, que fala do bronze, metal também precioso, que resiste ao calor do fogo, e nos fala do Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso sacrifício e como ele suportou a força da ira de Deus contra o pecado. Na verdade, Jesus Cristo, ele se tornou ali uma pessoa colocada ali naquele sofrimento, tendo suportado tudo e tendo recebido a ira de Deus por amor de nós, contra o pecado. Somente Cristo poderia fazer isso. Temos um outro material também, que é a madeira utilizada na construção do tabernáculo, madeira de acácia, uma madeira preciosa, que era conhecida também uma madeira bem resistente e incorruptível, e também é uma figura da humanidade de Jesus Cristo, a humanidade perfeita de Jesus Cristo. E até o presente momento podemos observar três tipos da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a humanidade inocente,
Adão antes de pecar, a humanidade iníqua, Adão depois de pecar e toda a sua posteridade, e a humanidade incorruptível. O Senhor Jesus Cristo, desde os primórdios da história humana, o Senhor Deus tem tido o máximo cuidado em estabelecer e defender a perfeição de seu Filho. E a primeira profecia do Velho Testamento declara isso, seria a semente da mulher e não do homem, como em nosso caso em Gênesis capítulo 3, verso 15. Veja como isto também é realçado em Mateus 1,16, que vai também associar a este capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Não lemos que José gerou ao Senhor Jesus, mas antes dele nascer, o anjo do Senhor identificou-o como o ente santo que há de nascer. Lucas 1, verso 35. Maria se recusou a ser a serva do Senhor, não se recusou a ser a serva do Senhor, nem tampouco ser a mãe do Salvador, mas ela não entendia como isto poderia acontecer, visto que ela era virgem, e a resposta divina esclareceu isto a ela quando disse que o Espírito Santo descerá sobre ti, produzindo. Realmente, essa semente está relacionada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. E o poder do Altíssimo, a proteção do Senhor para com aquela geração. E o ente santo que há de nascer, a perfeição dessa geração que estava para nascer ali no ventre de Maria, quando foi anunciada a ela ali sobre que ela teria o privilégio de dar a luz ao Salvador Jesus Cristo. Então a humanidade do Senhor Jesus Cristo é tanto real quanto perfeita. Temos também outros materiais aqui, as cores, que relacionam também ali a pessoa bendita de Jesus Cristo. O azul, falando daquele que é supremo, Cristo, como é apresentado no Evangelho de João. E também temos a cor púrpura fala daquele que é soberano, Cristo, como é apresentado no Evangelho de Mateus. A cor carmesim fala daquele que é sofredor, Cristo, como é apresentado no Evangelho de Lucas. E o branco fala daquele que é santo, Cristo, como é apresentado no Evangelho de Marcos. No versículo 6 de Êxodo, fala das especiarias, que falam da fragrância de Cristo. E o Salmo 45 é um salmo, diz ser messiânico, porque apresenta a formosura do nosso Salvador Jesus Cristo. E o salmista aqui fala do perfume das vestes do Senhor. E todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. E 2000 anos têm se passado desde que o Senhor Jesus Cristo subiu para o céu, mas a fragrância da sua pessoa permanece conosco até o dia de hoje. Isso está expresso nas palavras do poeta que escreveu: qual mirra fragrante que espalha ao redor seu rico perfume, sua aura de olor. Senhor, o teu nome no meu coração infunde alegria e satisfação. Belas palavras deste hino, alguma estrofe que foi realmente tirada de um belo hino, que fala a respeito dessa fragrância, desse perfume rico, que é o Senhor Jesus Cristo, que tem sido exalado no nosso coração, no coração daquele que já creu, e infunde realmente
uma alegria e uma satisfação, algo que não temos palavras para descrever a alegria que sentimos na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, as pedras preciosas que também falam da beleza, da preciosidade do Filho de Deus, e que estamos certos de que, ao meditar neste assunto do tabernáculo, havemos sempre de ver a beleza do Senhor Jesus, e que a glória de Cristo, do nosso Salvador, cative o nosso coração e que ele se torne cada vez mais precioso, até sentirmos-nos impelidos a dizer: Redentor, ó que beleza, nesse nome teu se vê, só Jesus, na sua glória, de levá-lo digno é. Redentor meu, que alegria seres meu. E essas palavras tão preciosas possam estar sendo incutida no coração daquele que creu em Jesus Cristo como Salvador e que possa estar falando profundamente nos nossos sentimentos, no nosso viver diário, na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, e pensar que as coisas que estavam contidas ali no tabernáculo, todas as especiarias, os metais, fala da pessoa de Cristo e traz algo extraordinário a respeito dessas figuras todas ali relacionadas no tabernáculo.